Boa noite a todos. Nós todos, assim, hoje ninguém pode reclamar de calorão, né? Fomos abençoados, privilegiados por esse fenômeno da natureza tão simples, que foi essa chuva boa que caiu em Goiânia, que tranquilizou tanto a temperatura, a poeira, né? Então, um privilégio de todos nós e é um carinho da natureza conosco. Somos todos muito bem-vindos, que Jesus proteja cada um de nós. Nós vamos estudar hoje, fazer uma análise atrelada no tema O Mandamento Maior. Estamos atravessando na humanidade uma fase histórica. Nós somos hoje protagonistas de uma história bastante especial da história do planeta, da nossa história de seres humanos na face da Terra. E toda fase histórica, toda fase de transição, ela é caracterizada por dificuldades. As dificuldades que nós temos hoje são diluídas, são dispersas, várias facetas de dificuldades que há em nosso mundo hoje. Nós estamos globalmente enfrentando uma pandemia, uma coisa que já aconteceu na humanidade em outras fases também, doenças de abrangência ampla, está acontecendo agora novamente, mas esse não é o único fato difícil da transição que marca a nossa história. Tem outras coisas acontecendo também nessa transição. Um fato especialmente marcante, agora recente, foi aquela ocorrência que teve no país do Oriente Médio, né, da Ásia, que é o Afeganistão. Todos perceberam como foi difícil, como está sendo difícil a situação daquelas pessoas no Afeganistão. Eu, há muito tempo, não tenho um fato que me chocasse tanto como aquela imagem das pessoas caindo do avião. No desespero de uma fuga, a vida foi colocada em risco e foram para a fatalidade. Olha o tamanho do desespero que leva a algo como aquilo ali. Então, bastante delicado mesmo o que está acontecendo. E na nossa história, outros fatos muito importantes e difíceis aconteceram na história da humanidade. Desses fatos, houve as escravidões pontuais em vários pontos do planeta. O Brasil, por exemplo, foi palco de uma severa escravidão que houve também, prolongada, a escravidão dos negros, que vieram importados da África como mãos de obra no Brasil. Então, muito difícil aquilo que aconteceu, e outras escravidões também houve na história da humanidade. Uma delas, histórica também, importantíssima, foi a escravidão dos hebreus. Os hebreus, como um povo, eles foram escravizados num país próximo ao que eles viviam, que era o país que hoje é Israel, né? A Palestina. Eles foram para o Egito, que é um país vizinho. A distância que fica da Palestina para o Egito é próxima, geograficamente. É como se fosse aqui no Brasil, de um estado para outro. Mas naquele tempo as fronteiras pareciam mais difíceis, porque os meios de locomoção eram muito precários, não havia transporte como nós temos hoje. Então era a pé, era no lombo de um camelo, um jumento, coisas assim. Eles foram escravizados no Egito e os hebreus ficaram escravizados de 300 a 400 anos. Foi o tempo de escravização de um povo. Então olha a seriedade que é isso. Os filhos que iam nascendo já nasciam escravos. Eles proliferavam e davam origem a novos escravos, porque em 300, 400 anos passam várias gerações. Então, por característica, ficaram sendo escravos durante muito tempo, os hebreus. E como escravos, sofreram bastante. Toda escravidão é sofrida. E naquela época, nós imaginamos que os sofrimentos eram mais atrozes, porque as pessoas eram mais ignorantes. Muito rudes, né? Muito ignorantes mesmo. E entre os hebreus aconteceu um marco muito grande, que foi o nascimento de Moisés. Moisés nasceu, a gente não vai detalhar muito sobre a história de Moisés, mas Moisés ele era um hebreu que foi colocado no rio Nilo e foi encontrado pela filha do faraó egípcio.
essa filha do faraó, faraó Seti, S-E-T-I, ela adotou aquele bebê, ela afinizou pelo bebê, adotou, e Moisés, embora fosse um dos hebreus, ele teve uma educação, um privilégio de uma educação real, uma educação do nível de família de faraós. Então foi educado, teve o privilégio de poder desenvolver seus potenciais intelectuais, filosóficos, capacitou bastante, e Moisés tornou-se um líder do povo hebreu. Ele sabia a sua origem. E ele usou sua liderança sobre o povo hebreu. Então, na sua liderança, ele fez um propósito de libertar aquele povo da escravidão que eles viviam, a escravidão do Egito, dos egípcios. E Moisés conseguiu fazer a libertação. Para ele conseguir controlar aquele povo, que era um povo bastante rude de comportamentos, muito precário de conhecimentos, ele teve que usar alguns artifícios. E Moisés era dotado de um potencial mediúnico muito grande também, um poder de transformação de muitas coisas que impressionavam as pessoas da sua época. Ele usava disso para convencimento das pessoas, e tinha que ser de uma forma impositiva. Não havia como Moisés ele convencer as pessoas na base do bom senso, na base da razão. Não tinha como, porque os comportamentos eram muito difíceis mesmo. Eram acostumados com matar, com vingança, com revolta, com coisas difíceis de comportamento. Então, ele foi impositivo e foi colocando regras de comportamento para aquele povo, leis comportamentais, na forma de proibições, na forma de taxações, né? Então, assim, colocava bem firmemente mesmo. E quando eles estavam saindo do Egito, ele conseguiu levar a multidão. Isso não foi, a gente não pode entender isso como sendo um fato que durasse pouco tempo. Esse processo de saída do Egito, de retorno à Terra Prometida, durou muito tempo. Foi uma viagem, morria gente, nascia gente no meio do caminho, né? Era uma coisa longa a trajetória. E essa libertação do povo hebreu aconteceu mais ou menos, a história fala que 622 anos antes de Cristo. Então, para ter uma noção assim de como que eram as coisas, né? Se a gente pegar, a minha avó, minha avó tem 96 anos, ela fala o tanto que o povo, quando ela era nova, o tanto que o povo era ignorante. Tanto que o povo era ignorante naquela época. Você vê, uma geração está viva ainda, né? Imagina uma geração como essa, 600 anos antes de Jesus. Como era grande a ignorância das pessoas em relação a muitas coisas. Até hoje, essa região do Oriente Médio, né, essa região dos países muçulmanos, aqui não é crítica à religião, mas nessa religião que prevalece, a religião muçulmana, eles têm alguns hábitos bastante questionáveis por nós no mundo ocidental. Por exemplo, a pena de morte, o apedrejamento, as mulheres que morrem por apedrejamento quando eles suspeitam que ela adulterou. Se ela traiu o marido, ela morre de pedrada. E quem dá a primeira pedrada é o pai. Se o pai já for morto, é o irmão mais velho que começa o apedrejamento daquela mulher. Hoje, século XXI, imagina isso 2.600 anos atrás, como que devia ser muito mais pesado e difícil, né? Então é com esse povo que Moisés conviveu. E nesse processo de libertação houve um fato histórico para a humanidade. Isso marcou a história da humanidade. Que foi o quê? Que foi o recebimento dos 10 mandamentos, as tábuas da lei. Então, em um momento, em uma ocasião, Moisés com as pessoas ali, ele, em cima do monte, que é o Monte Sinai, né? O Monte Sinai não é, geograficamente, não é um monte muito alto, não é uma montanha muito alta, não. É um monte, um morro que tem lá na região. Ele subiu naquele morro. Esse negócio de subir em morro era um recurso que os líderes usavam. Jesus também fez muito disso. Subia em uma elevação para ficar visível, as pessoas verem melhor, eles poderem falar e serem ouvidos mais à distância, né?
E Moisés, no Monte Sinai, estava ali em oração, com as pessoas ali em volta, e ali teve um processo, um fenômeno mediúnico ímpar, que marcou historicamente a humanidade, e ele recebeu as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a gente analisando os 10 mandamentos, todo mundo pode ver, eles vêm na forma imperativa. É usado ali o imperativo, né? Faça isso, não faça aquilo. É proibido fazer isso. É mais ou menos assim, né? Não matarás, não pode matar. Não faça isso. Assim são os 10 mandamentos. E isso ficou então impregnado como um rol, uma constituição que as pessoas passaram a seguir. Era a vontade divina para aquelas pessoas. É errado ter vindo daquela forma tão taxativa, assim, proibitiva, né? Não pode fazer isso. É errado isso? Não. Talvez a gente questione no nosso olhar de hoje. Por quê? Já percorremos muitos séculos, já amadurecemos bastante e muita coisa para nós não é necessária mais ser colocada na forma de proibição ou de imposição. Hoje podemos já conversar, questionar, negociar as coisas e mostrar que é o caminho correto. E mesmo assim, a gente tem dificuldade muitas vezes de seguir lei, né? Mas naquele tempo era o único recurso que havia. Então ficaram os 10 mandamentos como o código de comportamento que as pessoas deveriam seguir. E seguiram, e passaram a seguir. E a partir disso, foi desenvolvendo a religião, o judaísmo como religião daquela época ali, né? Depois veio mais tarde, constituiu o Império Romano. O judaísmo era a religião oficial do Império Romano e estabeleceram-se os doutores da lei. O que eram doutores da lei? Era como se fosse hoje uma conotação de juízes, os juízes do Poder Judiciário hoje, né? Aqui no Brasil. Doutores da lei eram as pessoas que conheciam muito bem a lei. Então, nos templos de estudo, eles estudavam, discorriam, analisavam, aprofundavam no cumprimento daquelas leis. Então, os doutores da lei, eles tinham conhecimento muito grande de como deveria ser a conduta, de como deveria ser o comportamento das pessoas. E quem transgredisse as normas de comportamento estava infringindo em legislação e havia as punições. Uma das punições que havia era a pena de morte. E esses doutores da lei, aí vem um primitivismo humano. Eles desenvolveram uma presunção muito grande, porque detinham o conhecimento e o poder de aplicar a legislação, de aplicar as leis. Assim fizeram por muito tempo. E 650 anos depois, 650 anos, mais ou menos isso, depois da libertação dos hebreus, depois que Moisés recebeu os 10 mandamentos, estava ali na região da Palestina, novamente na região da Palestina, uma circunstância também bastante peculiar, que era uma região tensa. Até hoje, aquela região é um dos pontos mais tensos do globo terrestre. Todo mundo sabe o que é a rivalidade Israel-Palestina, né? Israel é um país pequenininho, não sei comparar aqui com o Brasil a que equivaleria o tamanho de Israel, mas seria um pequeno estado brasileiro, Israel, uma coisinha pequenininha e tem 2 capitais, Tel Aviv e Jerusalém, que tem o povo palestino, tem o povo israelense em si, Jerusalém. Então, assim, é muito complicada a situação ali de convivência, né? E os judeus, o povo sem pátria. Hoje, no século 21, pense naquele tempo, no tempo de Jesus. Então, uma coisa que em minha cabeça existe, fazendo a comparação, imagino que Jesus, quando nasceu, trazendo aquelas sublimidades todas, é igual se nascesse uma pessoa com um princípio crístico no Afeganistão, do século 21. Já pensou? No regime talibã, apareceu uma pessoa lá falando de amor ao próximo. Vamos amar, não vamos fazer isso não, vamos cuidar bem das pessoas. As mulheres são iguais aos homens, não é necessário isso e tudo mais. Olha bem como vai ser. O tato que tem que ter para não ser apedrejado logo de cara. Foi o que Jesus fez. Ele viveu uma barreira muito grande.
similar ao que acontece hoje. Então, falar, analisar Jesus agora parece muito simples. Parece que foi fácil para ele chegar e falar certas coisas, mas não foi não. Ele estava ali nadando contra a corrente, ferindo suscetibilidades, ferindo vaidades daqueles doutores da lei, que eram as pessoas que julgavam ser detentoras de toda forma de conhecimento. Eles tinham o poder do conhecimento, e junto com esse poder do conhecimento da lei, de comportamento da vontade de Deus, eles tinham o poder econômico e as vantagens sociais plenas. Quem queria perder isso? Quem queria perder isso? Ninguém queria perder. Então eram sumidades autoridades. E no meio dessas autoridades estavam os fariseus ali reunidos em uma ocasião, Em uma ocasião, que a gente não sabe se foi de manhã, à tarde ou à noite, e desses doutores da lei reunidos lá, Jesus presente, e eles já sabiam que Jesus era um homem diferenciado. Não aceitavam a moral que Jesus veio trazer, porque a moral que Cristo veio trazer abalava esse sistema corrompido por vaidade, por presunção, esse sistema movido por jogo de interesse. Jesus abalava isso, ele chacoalhou essas bases aí. Então eles viam em Jesus um subversivo, um revolucionário, que tinha o perigo de tomar o poder deles. Viam esse perigo em Jesus, mas eram intimidados pelo poder de conhecimento, pela capacidade persuasiva que Jesus tinha. Jesus praticava empatia o tempo todo, ele aproximava da emoção alheia, ele aproximava da forma pedagógica como as pessoas poderiam ser impressionadas. Então, ele chegava perto de uma pessoa, ele sabia qual estratégia de ensino, de orientação que ele ia passar, que ia surtir efeito. Por isso que ele contava aquelas parábolas, por isso que ele fazia comparações. Ele pegava um raminho de uma planta ali, essa planta aqui significa isso, meu irmão, essa planta é como pede não sei o que lá, que Deus quer que você faça aquilo, e as pessoas entendiam. Ele conversava com pescadores, com agricultores, com donas de casa, pessoas muito simples mesmo, que não tinham formação nenhuma. Naquela época de Jesus, quem sabia ler era diferenciado demais. Poucos sabiam ler, pouquíssimos, menos ainda sabiam escrever. Então ele convivia com essas pessoas. E esses doutores da lei sabiam desse potencial de Jesus. Tinham medo do que ele poderia promover como revolução, e ele falava da revolução, a transformação moral. Eles não entendiam que era moral, mas eles sabiam que ele era um homem diferenciado de conhecimento. Em uma ocasião, então, esses doutores reunidos com Jesus, ali no meio da roda, um deles perguntou: qual que é a lei de Deus? Qual que é o maior mandamento que tem na lei de Deus? Eles já estudavam, eles conheciam, haviam institucionalizado os 10 mandamentos. Um deles pergunta: qual que é o maior mandamento desses aqui que existe? Para Jesus. Aí Jesus faz esse momento, na sua resposta, Jesus faz a divisão de águas do planeta Terra. Ele estabelece um código comportamental único, Jesus, na resposta que ele deu. Com tranquilidade, aquela serenidade típica de Jesus, ele dá a resposta que revoluciona. Vem o mandamento maior trazido por Jesus. Ele faz a síntese da vontade de Deus. Olha a capacidade de sintetizar o que Deus quer com a gente. Para que Deus me colocou aqui? Jesus trouxe a resposta. Naquela ocasião, para os doutores da lei, ele começou dizendo: o mandamento maior, o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Esse é o primeiro mandamento. E aí vem o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa resposta de Jesus foi a transformação. É só isso.
Nós nascemos, reencarnamos, estamos aqui no século 21. Eu nasci em Goiânia, cada um nasceu em algum lugar, tudo mais, estamos em circunstância aqui, vivendo nessa vida. Se nessa vida nossa nós aprendermos só isso, já está bom demais. É o que precisa, é o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. É a síntese da vontade divina, a intenção de Deus. E Jesus, quando Ele trouxe essa resposta revolucionária e libertadora para a gente, Ele entregou para a gente também um grande desafio. Ele estabeleceu ali um tripé: amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Olha a tríade: Deus, o próximo e você. 3 elementos de amor: Deus, o próximo e eu. Mas Jesus, no auge da sua esperteza, aliás, não é no auge não, tudo que ele falou foi auge, né? Mas em um dos momentos de sua magnífica esperteza pedagógica, olha o que ele fez com a gente, pessoal. Olha o que Jesus fez com a gente. Ele colocou para amor ao próximo, como referência de amor ao próximo, quem? Eu. Ame ao próximo como a você mesmo. Olha bem a profundidade que há nisso, que Cristo fez. Ele mexeu com cada um de nós, colocando a gente como referência de amor ao próximo. Então, o amor a Deus é mais simples, porque Deus é o ser transcendental, é o ser criador, é o ser que ganha de nós a reverência pelo potencial de nos ter criado, nos ter oportunizado os caminhos de progresso. Nós reconhecemos isso, né? E quantas vezes reconhecemos Deus como magnífico? Eu reconheci muito o amor de Deus essa madrugada, aquela chuva caindo ali, lavando a poeira de Goiânia, gente. E muito mais coisa que acontece, né? O amor de Deus se demonstrando. O amor a Deus é uma coisa que está, assim, fácil de praticar. Agora, o amor ao próximo é fácil? Quem é que pratica amor ao próximo quando está ali no meio de uma fila do supermercado, alguém vai e fura a fila na frente? Quando você está ali no trânsito, alguém vai e faz uma barbeirada ali, uma grosseria com você no trânsito. Ou então quando alguém vem com uma falta de educação ali, vai correndo e toma seu lugar. Enfim, várias maneiras de comportamentos que desafiam muito a gente nessa prática do amor ao próximo. Mas Jesus foi taxativo: ame esse próximo como a você mesmo. E aí eu vou aprofundar um pouco mais nessa referência que ele colocou, que é o alto amor, o amor por nós. Será que nós de fato nos amamos? É uma coisa para se pensar. Cada um reflita consigo se realmente está se amando. Será que eu realmente me amo quando eu submeto o meu patrimônio físico, por exemplo, a uma situação que vai prejudicar? Será que prejudicar a mim, estou dizendo. Será que eu me amo quando eu submeto minha mente a um estresse muito grande, uma tensão muito grande, às vezes assim, poderia ser evitada? Será que eu estou praticando esse amor por mim? Será que eu me amo de fato quando eu rumino um pensamento negativo que está me fazendo mal? Eu estou passando por um problema que está me fazendo mal, estou com gastrite já, mas eu não consigo parar de pensar nesse negócio. Será que isso é um amor? Será que eu me amo de fato quando eu nutro em mim uma ideia de vingança, quando eu nutro um rancor, quando eu nutro um ressentimento? Ressentimento é sentir novamente, ficar sentindo a mesma coisa, né? Ficar alimentando um sentimento ruim e vai crescendo, virando bola de neve. Isso é amor? E muita coisa mais. Então, será que eu estou sendo um bom amante de mim mesmo para usar esse mesmo amor com o próximo? Se eu não consigo praticar o alto amor, que foi o que isso quem falou não é o Helder, não, é Jesus.
Se eu não consigo praticar esse amor por mim, esse respeito por mim, como que eu vou levar para o próximo? Como? Parece que são coisas dissociadas, mas ele colocou tudo ali imbricado numa coisa só. Deus, o próximo e eu. Jesus não dissociou esses três elementos. Ele colocou como tripé. Tripé na engenharia é o recurso mais elementar que existe para a sustentação de qualquer coisa. Se você colocar, sei lá, uma coisa para sustentar aqui, colocar duas hastes para sustentar um corpo. Se for muito bom equilibrista, ele consegue em dois pedestais colocar uma coisa ali sustentada, mas com muito cuidado ele coloca uma coisa em pezinho ali. Mas é difícil, pode despencar, pode cair, ok? Aqui, o tripé. Se fossem dois pés aqui só, e tivesse uma engenharia magnífica, colocaria dois pés. Mas um ventinho que passasse, faria cair, né? Quando põe três pés, um tripé igual isso aqui, ó, não cai. Pode passar um ventão aqui, tudo mais, tal, mexer, tudo mais, balançar, mas não vai cair. É um tripé. Ele fez isso, um tripé, Deus, o próximo e eu. Um pé é Deus, outro pé é o próximo, outro pé sou eu. Se um desses três elementos, em uma dessas três formas de amor, eu fraquejar, já não está completa mais a prática de amor. E quando é incompleta, está capenga. Tem que continuar tendo testes, repetições, submeter a esforços adicionais para aprender a praticar aquela faceta do amor. E não adianta esquecer do elemento que parece ser o mais difícil, que é o próximo. O próximo. Eita trem que tenta a gente é o tal do próximo, né? Quando fala próximo, é todo tipo de próximo que existe, todo tipo de próximo. Os próximos do trânsito de Goiânia, os próximos do Congresso Nacional Brasileiro, os próximos políticos, né? Os próximos vizinhos da gente que gostam de ouvir som alto, música alta, na hora que a gente está a fim de descansar, né? Os próximos que pegam o ônibus com a gente e não tomam banho direito, aquele cheiro horroroso incomodando a gente durante o trajeto da viagem do ônibus, tudo isso é próximo. Os próximos, desfavorecidos de mais empatia, mais assim, compreensão, desfavorecidos que roubam coisas nossas e irritam a gente porque roubaram, os próximos que assassinam, tudo isso é próximo. Os próximos dentro de casa, na família, que às vezes com comportamentos nos estressam demais, tudo isso é próximo. Então, se a gente ficar capenga em uma dessas facetas do amor, a gente vai ter que continuar repetindo experiências. Continuar repetindo experiências. Por isso, o jeito mais simples que tem, já que falar em amor com profundidade é uma coisa meio complexa para a gente, seria o ponto máximo do sentimento sublime, da sublimidade emocional do ser humano, mas a gente pode exercitar com modos mais simples: tolerar, ter paciência, silenciar, ignorar, evitar. Tudo isso a gente pode fazer. Eu tenho um próximo que me dá um excesso de trabalho. Eu posso evitar. Não é errado isso, não. Posso evitar. Evita uma pessoa que dá muito problema e nesse evitar vai neutralizando. Eu não vou passando raiva, não vou ficando irritado, não vou ficando nervoso. E nesse tempo de afastamento, de evitar, o próximo vai amadurecer, vai ter experiência de amadurecimento também. Quando a gente tiver que cruzar o caminho de novo, está tudo mais fácil. Não é necessário estar ali junto, mastigando pedra todo dia. Tem coisa que não é necessário, não, né? Tem relações que são mais difíceis de solução. Por exemplo, pais e filhos. Não tem ex-pai e ex-filho, né? Tá ali junto por uma determinação, uma pré-determinação. Mas boa parte dos próximos pode ser evitada. Sim, né? Estou tendo no meu prédio um problema enjoado com meus vizinhos. Moro num prédio que tem aqueles grupos de condomínio. Eu nunca vi, não sei se Goiânia tem um grupo mais chato, um povo mais chato do que o povo do meu prédio. O povo chato.
estou vendo que tem ninguém de vocês que mora no meu prédio aqui. Não são vocês. Você também Moro no prédio. Vocês viram que a chuva dessa madrugada, não sei se no bairro de vocês aconteceu, mas no meu bairro caiu energia. Meu prédio estava em polvorosa hoje o dia inteiro, porque acabou a energia. Gente, o problema não é do prédio, não. É da companhia energética da cidade, do estado de Goiás. Qual goiano que nunca viu queda de energia quando chove? Então, umas coisas assim muito elementares, sabe? Aí teve uma pessoa lustra que colocou uma postagem lá, ela falou, nossa, eu fico pensando assim na periferia, como que deve estar difícil, a gente que está reclamando de barriga cheia. Eu falei, concordo plenamente, bati palminha. Então, assim, é isso, eu posso evitar esses vizinhos, evita, não entra em discussão, evita, e vai neutralizando aquelas sensações, aquela morbidez, aquele caldo de reclamações, né? Então, são os próximos que testam a gente a todo momento. Em todo momento passamos por testes que os próximos fazem conosco. E nesses testes, Jesus colocou para a gente a solução. Pensa em você. Você que é a referência para a prática de amor com o próximo. Para ser essa referência, eu posso começar a analisar. Será que isso que ele está fazendo, que me irrita tanto, eu não faço coisa similar? Será que eu não faço comportamento igual em circunstâncias diferentes? Será que essa grosseria que ele fez comigo, eu não faço também igual? E por aí vai. Olha o grau de compromisso nosso conosco, com o próximo, com Deus e com a vida, que Cristo falou. Então, esse é o mandamento maior de Jesus. Essa é a reflexão aproximada da nossa realidade atual, né? Porque Jesus, ele nunca foi demodê, ele nunca caiu de moda. Quanto mais se aprofunda, destrincha o ensinamento de Jesus, mais a gente vê o quanto ele é apropriado para a nossa vida moderna. O quão de profundidade existe. E é uma pena que eles não tenham podido enxergar essa profundidade 2000 anos atrás, porque senão já estaríamos diferentes do nosso mundo de hoje. Mas sempre é tempo da renovação. Se o passado não fez, nós agora, conscientes no presente, temos a responsabilidade e o privilégio na mão de fazer a transformação. E que Jesus nos proteja, nos abençoe a todos.